Bem-vindo ao Ecoáfrica desta semana, uma edição com foco na energia solar e no seu potencial inexplorado. Eu sou a Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. É bom estar consigo novamente. Esperamos-nos uns emocionantes 26 minutos de histórias inspiradoras. Confira os destaques. Vamos ver como economizar água na Tunísia. E ainda o que a Albânia está a fazer para preservar a foca monge. E na África do Sul, ativistas combatem extinção de sapos. Apesar de haver muito sol em África, a maioria das centrais de energia solar está em países como a China, os Estados Unidos, o Japão ou a Alemanha. O potencial do continente africano é enorme, mas ainda falta investimento. Vamos até aos Camarões ver um exemplo de como a energia solar pode transformar vidas e criar empregos. A máquina de costura de Clementine Birma trabalha todo o dia sem depender de um gerador. A costureira vive na aldeia de Mbang, que está ligada à rede elétrica. Mas esta nova máquina é alimentada por energia solar. Mudou muito a minha vida. Posso trabalhar muito mais rápido, por isso não perco clientes. A máquina foi doada pela Associação Juventude Verde dos Camarões, que se associou à empresa Empower do projeto de promoção de energia verde. Há muita procura por eletricidade nos Camarões, mas o fornecimento é instável. Nas zonas rurais, mais de 60% das aldeias vivem às escuras e também há apagões nas cidades. Optamos por nos concentrar nas zonas rurais, mas estamos cientes de que também há falta de energia frequente nas cidades. Então, decidimos que no projeto piloto daríamos máquinas de costura tanto nas cidades como nas zonas rurais. Cerca de 40 máquinas de costura foram doadas principalmente às jovens mulheres. Incluem uma bateria, um painel solar que alimenta a máquina e 3 lâmpadas. É um conjunto muito inovador. É a primeira vez que algo assim está a ser usado nos Camarões. Claro, as máquinas precisam de manutenção e isso também traz alguns desafios. A manutenção é feita pela Empower e o projeto é financiado por uma ONG finlandesa. Antes de receber o equipamento, as jovens têm informação de costura e aprendem a usar as máquinas. Clementine Birma é uma das formadoras. O projeto é uma grande oportunidade. Estas mulheres são socialmente desfavorecidas. Sem o nosso apoio, as famílias não teriam dinheiro para comprar uma máquina de costura. Segundo as formadas, as máquinas de costura solares tornam tudo mais fácil. Antes havia sempre problemas. Cortava-se o molde, mas a máquina não funcionava. Agora é muito mais fácil. O projeto foi lançado em fevereiro de 2022 e ainda está na fase piloto, mas espera-se que continue. A energia solar é boa para o ambiente, mas também é boa para a sociedade. Melhora o nível de vida das pessoas, mesmo que não seja a primeira coisa que as pessoas pensam. Clementine Birma concorda. Orgulha-se de ser uma pioneira na sua aldeia e da nova máquina de costura. C'est tellement joli d'abord, quand on me voit même rentrer avec le soir, chacun admire ça. Desde logo é muito bonita. Toda a gente a admira e pergunta como pode ter uma também. Se cada família nos Camarões tivesse apenas um equipamento movido à energia solar, os benefícios seriam consideráveis.
quanto mais as pequenas iniciativas servirem de modelo a seguir, melhor. Vamos conhecer o exemplo de uma jovem na Nigéria conhecida como a rainha da energia solar. A heroína ecológica desta semana não só dá workshops sobre energia solar, como também gera o seu próprio negócio. Jumoke Adepoju tem 27 anos, instala sistemas solares, como aqui, nesta casa em Chegamo, no estado de Ogun, na Nigéria. É especialista em energia solar e a única mulher na equipa. Não diria que é fácil nem difícil. Subir ao telhado, colocar painéis, não é tão fácil. Mas a determinação e o amor pelo que se faz permitem-nos ultrapassar todos estes pequenos desafios. Damilole Assalei, conhecida como a Rainha Solar, é a sua chefe e mentora. Fundou a empresa em 2007, quando poucos apostavam em energias renováveis. Na época, teve de convencer os clientes de que a sua tecnologia e experiência eram de confiança. Perguntavam-me sempre, sabe o que está a dizer? Posso falar com o responsável? Consegue responder às minhas perguntas técnicas? E esses preconceitos fizeram-me querer fazer mais. A Salei estava determinada a combater o preconceito e a atrair mais mulheres para o setor. Em 2017, fundou a Academia Ashdam de Tecnologia Solar. Sentamos-nos e pensamos, como podemos encorajar mais mulheres a candidatarem-se à formação? E foi isso que deu origem à Bolsa de Estudos Solar Queen. Uma bolsa de estudo para mulheres foi a resposta. Recrutou organizações não governamentais, empresas e agência de desenvolvimento alemã como patrocinadores. As bolseiras têm entre 19 e 29 anos e muitas não têm qualquer experiência. Com matemática ao nível do secundário e inglês fluente, é possível integrar-se nas nossas formações e adquirir conhecimentos para ser bem-sucedido. Durante 3 meses, as participantes aprendem a instalar e manter sistemas fotovoltaicos. No fim, recebem um certificado, o passaporte para um novo emprego. É preciso combater a desigualdade de gênero nas energias renováveis e tecnologias. É preciso ter mulheres altamente qualificadas a desempenhar essas funções. Mercy Olabiran e Mary Ayeni são exemplo disso. Mercy trabalhava com vendas e Mary era maquilhadora. Um salto e tanto. O setor é dominado por homens, mas o mundo está a falar de igualdade de gênero e quero encorajar as mulheres. Podem fazer o que os homens fazem. Hoje estão na cidade de Oyo a instalar o sistema solar num hotel que costumava usar a rede elétrica pública. Há 4 dias que não há energia e temos de ter outras formas de fornecimento. Hoje estamos a instalar um sistema de painéis solares de 5 voltamperes. Até a data, cerca de 250 mulheres concluíram a formação. Mais de 9.000 participaram em cursos e seminários sobre tecnologia solar. O potencial da energia solar na Nigéria é enorme. Mas a mudança para sistemas fotovoltaicos é difícil, não só por causa do dinheiro, mas também por falta de trabalhadores qualificados. Na Nigéria, cerca de 60% da população não tem acesso à energia. É um grande número, cerca de 90 milhões de pessoas. Os problemas não podem ser resolvidos num dia, nem por uma só pessoa. E é por isso que Damilole Assalei espera que haja mais mulheres como Jumoke Adepoju, que leva as formandas para trabalhar com ela. Hoje estão a equipar um quiosque com um mini-sistema de energia solar. Para Adepoju já é rotina, mas para sua aluna é um marco conseguir que a energia solar ilumine a escuridão.
Uau, muito inspirador. Passemos agora a uma ideia que é sustentável e benéfica para os agricultores e jardineiros de todo o mundo. Trata-se de um método de irrigação antigo da Tunísia, que utiliza jarros de barro para regar as plantas. E é importante que os comportamentos mudem. Os agricultores utilizam até 80% de toda a água utilizada no país. O novo sistema de irrigação é simples e permite que as plantas se desenvolvam com menos água. Eu faço a sua parte desta semana. As oliveiras são resistentes e dão-se bem em regiões áridas, até certo ponto. Antes já havia chuva suficiente no norte da Tunísia, mas as mudanças climáticas tornaram tudo mais seco. Agora, o agricultor Mohamed Ben Ismail tem de ir a um poço distante buscar água, que é cada vez mais escassa. E aproveita para encher potes de barro que enterrou. Têm paredes porosas e são bastante grandes. É um método melhor que a rega direta, porque quando se deita água no solo, a água à volta da árvore evapora. Melhor, este método ancestral requer cerca de menos de 60% de água. Um químico e especialista em oliveira está a realizar testes no pomar de Ben Ismail. Quando chove, não há fugas de água dos vasos. Quando o tempo está seco e as árvores precisam de água, as raízes podem absorvê-la diretamente dos potes. E a outra vantagem? Estas árvores produzem cerca de 20% mais azeitonas, mesmo com menos água, porque este método distribui a água de forma muito mais eficiente. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. O Ruanda está a vivenciar o que a água em excesso pode causar. Chuvas torrenciais provocaram a queda de árvores, destruíram casas e campos. E o que é mais terrível, mais de 100 pessoas morreram. Nos últimos anos, o Ruanda tem assistido a uma série de riscos relacionados com o clima, como inundações, deslizamentos de terras e secas, que tiveram efeitos devastadores. Um projeto no norte do país quer ajudar as pessoas a adaptarem-se melhor às consequências das mudanças climáticas. Uma boa colheita pode ser difícil aqui no montanhoso distrito de Gicumbi, norte do Ruanda. Eugênio Agenimana e a sua esposa trabalham desde o amanhecer. Os campos estão em declives íngremes. Quando chove, a água desliza sobre o vale. A agricultura é a única fonte de rendimento deste agricultor que teme enfrentar uma situação de fome em breve. Veja estas bananas. Costumávamos colher cachos com peso superior a 50 quilos. Agora, podem ver que temos um problema. Esta situação foi agravada pelas alterações climáticas. As chuvas intensas e os períodos de seca extrema tornaram os terrenos estéreis. É difícil cultivar nestas zonas montanhosas. A precipitação excessiva faz com que a terra, as culturas e os campos sejam frequentemente lavados. Muitas vidas perdem-se também. Nestas condições, os agricultores não podem produzir. É preciso uma solução sustentável. É aqui que entra o projeto Gicumbi Verde. Os peritos em agricultura visitam os locais para mostrar aos agricultores como podem reagir às condições meteorológicas e proteger o seu solo. O projeto deverá beneficiar cerca de 500 mil de pessoas através dos 800 km² do distrito de Gicumbi.
O orçamento de quase 30 milhões de euros é financiado pelo Fundo Verde para o Clima da ONU. O projeto aumenta a consciência sobre as alterações climáticas. Aprendemos a restaurar as nossas terras, a combater a erosão na estação chuvosa e armazenar a água da chuva para a irrigação na estação seca. Um ponto importante é a construção destas estruturas nas encostas. Isto permite que a chuva penetre no solo e abrande o fluxo da água para o vale. Estas calhas horizontais impedem o escoamento rápido da água, que é recolhida e armazenada em tanques subterrâneos. The radical terraces has double impact. Estas estruturas, que se assemelham a socalcos, têm um duplo impacto: reduzir a erosão e reter a água no solo. A aplicação de fertilizantes está a correr bem graças a estes socalcos. Application of the fertilizers going well due to the establish those benches, terraces. Os agricultores também plantam árvores. Com o tempo, as raízes vão proteger o solo e as folhas farão sombra. Com o solo úmido, o milho, o feijão e a batata crescem melhor e os agricultores terão mais rendimento. Agora, muitas extensões de terra podem novamente florescer com uma variedade de vegetais. A colheita que esperamos nesta estação é um milagre. Esta terra já não era utilizável. Desde a chegada do Jicumbi Verde, as alterações climáticas já não nos impedem de cultivar. Basta olhar para o que temos nos campos. Um olhar sobre o vale revela os bons resultados do projeto Jicumbi. O castanho árido das encostas esgotadas desapareceu, dando lugar ao verde das terras agrícolas. Do Ruanda à costa da Albânia, o país do sul da Europa tem tido um boom no turismo. Ao mesmo tempo, os cientistas estão a monitorizar a população de focas do país que vivem em grutas à beira-mar. Sim, as focas escondem-se, precisam de um ambiente calmo para dar à luz, mas o seu habitat está a diminuir e agora estão na lista de espécies ameaçadas. Seguimos os investigadores no seu trabalho. Na costa albanesa, ainda há natureza praticamente intocada. Estas grutas podem ser um dos últimos refúgios da foca-mós do Mediterrâneo. Mas investigadores do Parque Nacional Marinho Karaburun-Sazan não têm certeza disso. Restam poucas focas e séculos de caça fazem-se notar. Por isso, instalaram armadilhas fotográficas nas grutas para rastrear algumas das poucas que restam. As câmeras ajudam nas observações científicas e já contamos pelo menos 4 focas. 2 na Baía de Vlora e um casal na parte ocidental da península de Karaburun. As últimas gravações das focas-mós foram feitas em janeiro. Outrora encontrada em todo o Mediterrâneo, a espécie está agora ameaçada de extinção. Os investigadores estão a recolher dados para evitar que isso aconteça. Uma das razões é a sobrepesca extrema nestas águas. As focas alimentam-se de mariscos, sobretudo peixe. Menos peixe significa menos comida. Outra grande ameaça é o turismo de massa. Têm surgido hotéis por toda a costa adriática, incluindo a da Albânia. Os desportos aquáticos deixam cada vez menos espaço para a natureza. O próprio mar Mediterrâneo também mudou. Está a ficar mais quente e muito poluído.
Os investigadores querem comprovar estas alterações com dados. Monitorizamos mensalmente a qualidade da água do mar em 12 locais, porque o ecossistema costeiro tem impacto direto na flora e na fauna e logo nas espécies ameaçadas. Os primeiros resultados confirmam o que temiam. As mudanças climáticas já deixaram sua marca. A água mais quente permitiu que espécies invasoras dos trópicos infestassem a área. As espécies nativas estão a desaparecer à medida que fica muito quente para elas. As mudanças climáticas afetam direta ou indiretamente as espécies ameaçadas, modificam o ritmo do seu ciclo de vida e perturbam os ecossistemas marinhos. A foca monge do Mediterrâneo é uma das espécies afetadas. Das dezenas de milhares de focas monge do Mediterrâneo que outrora povoaram a região, restam apenas cerca de 350. Para voltarem a prosperar, precisam de grandes áreas protegidas ao longo da costa do Mediterrâneo. Passemos agora a uma espécie minúscula que alguns consideram repugnante e outros acham engraçada e fofinha. Independentemente do ponto de vista, eles merecem ser protegidos. Estou a falar de sapos. Na África do Sul, os ativistas procuram sapos durante a noite. Fomos acompanhar a busca por estes anfíbios em vias de extinção. Numa noite chuvosa, a maioria das criaturas procura abrigo. Mas aqui perto da cidade de Cabo, estes sapos querem cursos de água para se reproduzirem. A viagem é perigosa. Por isso, Suzy Jekyll fundou a organização Toad Nuts. Ela e outros voluntários passam a noite a patrulhar as estradas para garantir que os sapos atravessam em segurança. Este é um sapo leopardo ocidental, uma espécie em risco de extinção e emblemática para a biodiversidade desta região. Só se encontra esta criatura na cidade do Cabo e é por isso que é tão especial. Os voluntários usam uma aplicação para registrar dados sobre o tamanho, sexo e direção dos sapos. Depois são libertados perto das lagoas onde se reproduzem. Não posso impedir todas as coisas que correm mal no mundo, mas posso fazer a diferença no meu próprio quintal, que está a desaparecer. Depois de analisar os dados de múltiplas fontes, o Fundo de Educação Ambiental da cidade de Cabo designou vários locais para a construção de passagens subterrâneas que mantêm os anfíbios a salvo. Sabemos que a mortalidade rodoviária de sapos leopardos ocidentais é um dos maiores impactos sobre a população. Este projeto piloto foi baseado no trabalho realizado na Europa. Os tanques de reprodução de sapos estão espalhados pelas áreas suburbanas. A cofundadora de Toad Nuts, Alison Faraday, quer que os locais acompanhem a situação. À medida que nos aproximamos da época dos sapos, gostamos de fazer eventos para o público. A ajuda das pessoas é uma espécie de empatia por estes animais. As rãs não são mamíferos, por isso temos realmente de encorajar as pessoas a identificarem-se com as rãs e a conservá-las nos seus jardins. A perda de habitat é uma preocupação. A organização está a travar uma batalha para travar a expansão desta estrada suburbana. Se for construída, vai atravessar 3 tanques de reprodução. Os ambientalistas dizem que questões como estas não são exclusivas da cidade de Cabo ou do sapo leopardo ocidental. Globalmente e na África do Sul, perdemos cerca de 70% dos nossos habitats de zonas úmidas. Há tantas espécies de sapos ameaçadas. É realmente importante que as protejam não só do ponto de vista destas espécies, mas também do ponto de vista do abastecimento de água e da proteção contra inundações.
Cerca de 40% das espécies anfíbias do mundo estão em risco. Embora seja uma questão global, estes voluntários estão determinados a fazer a sua parte e a manter vivo o sapo-leopardo ocidental. O tempo voa e terminamos assim mais um episódio do Ecoáfrica. Fique ligado e envie-nos os seus comentários através das nossas páginas nas redes sociais. Estaremos de volta na próxima semana, à mesma hora e no mesmo lugar. Eu sou a Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. Até a próxima semana.